com o salmista que se nós não colocarmos o Senhor na frente de cada negócio que nós vamos fazer, nada dá em nada. Você pode edificar a vida toda, que você nunca vai chegar naquilo que você quer chegar ou sonha chegar. Você pode guardar a vida toda que ficará desprotegido. Eu aprendo com o salmista que nós temos que, antes de nós trabalharmos para o Senhor, para nós, guardar aquilo que nós temos, proteger, nós temos que colocar o Senhor como verdadeiramente coluna, o primeiro em nossa vida, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, o Senhor está conosco, e dessa forma nós seremos felizes e alcançaremos nossos objetivos. Por que você leu o livro de Neemias? No capítulo 6, evangelista, nestes versículos que nós acabamos de ler, porque a vida de Neemias é a vida de um homem que verdadeiramente viveu isto que o salmista acabou de dizer. E eu fui verdadeiramente no versículo X, que diz que em 52 dias eles acabaram a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele vai dizer que todos os seus vizinhos e os inimigos que havia na redondeza daquela cidade ficaram espantados. E ele vai dizer, porque reconheceram que o Senhor foi quem edificou aquela obra. Como nós falamos de inauguração de templo, nós falamos de crescimento de obra, nós falamos de edificação, e eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para a tua vida, para falarmos acerca de Neemias e acerca da construção em que Neemias realizou. Nós precisamos voltar um pouco no tempo para entendermos o contexto desse texto que nós vamos ensinar e que nós vamos caminhar nesta noite. Voltando um pouco ao tempo, nós vamos entender que a nação, que o povo eleito, que Deus tira, resgata do Egito através das mãos de Moisés, caminha pelo deserto e chega então à terra prometida. O povo tinha os mandamentos da lei e tinha que exercer a obediência, mas nós, caminhando pela Bíblia, nós vamos perceber que o povo então desobedece aos mandamentos em que Deus verdadeiramente os confiara. Então eles começam a adorar ídolos, prostituição entra no meio deles, e eles começam a viver desordenadamente, como todas as nações viviam. Então nós vamos perceber que Deus começa a levantar os profetas para exortar o povo, e o povo não dá ouvido, até então que a profecia dos profetas acontece verdadeiramente na tribo de Judá e na terra de Israel e na cidade também de Jerusalém. Então nós vamos perceber como foi professado pelos profetas. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele vem sobre Judá no ano de 605 e leva então jovens entendidos da corte para estudar em Babilônia: Daniel, Misael, Azarias e Ananias e outros. 605. A segunda vez que ele vem é no ano de 597 a.C. Ele vai levar cativo para a Babilônia 10.000 judeus, entre eles Ezequiel. Então Ezequiel inicia o seu ministério 5 anos mais tarde, de frente ao rio Quebar. E ele, a Bíblia vai nos dizer que no ano de 586, 12 anos mais tarde aproximadamente, Nabucodonosor retorna para Jerusalém, para Judá. Então houve a destruição do santo templo do Senhor. Ele mata todos à espada e deixa poucas pessoas, mendigas, pobres, naquela terra, e o resto são levados para o cativeiro, e os utensílios sagrados também são levados. Então a Bíblia diz que eles destroem toda a cidade, os muros, o templo e tudo aquilo que havia ali. Jerusalém, que era a cidade santa, agora está somente em cinza, em brasa e em fumaça. Não existia mais nada naquele lugar. Mas a Bíblia vai me dizer que, conforme o profeta Jeremias profetiza, o cativeiro duraria 70 anos.
Mas depois de 70 anos, o Senhor restituiria o povo. E a Bíblia me ensina que conforme o profeta profetiza, acontece. Então começam a retornar os judeus à sua terra. No ano de 538 a.C., voltou Zorobabel Jesua com 50.000 judeus para Judá. E a Bíblia vai dizer que passando mais alguns 50 ou 100 anos, no ano de 457 a.C., volta Esdras com mais 17.000 judeus para a terra. E no ano de 444, 12 anos mais tarde, retorna então Neemias com o resto do povo que estava fora da sua terra. O que você quer falar para mim, evangelista? É interessante que por três vezes Nabucodonosor veio sobre Judá, matou, tirou, eliminou. Mas a Bíblia me explica que também por 3 vezes o povo é restituído e eles são levados, eles retornam à terra que Deus tinha nos prometido. O que você quer falar com isso, evangelista? Eu quero dizer que Apocalipse vai dizer que o Senhor corrige somente aqueles que Ele ama. E na verdade eu aprendo vivendo um pouco nessa vida que às vezes é necessário perder para ganhar. E o que você quer dizer para mim, evangelista? Eu quero dizer para você que a nossa vida é o eterno perde e ganha, verdadeiramente. Nós perdemos, mas você não vai ficar somente na perda. Por 3 vezes Satanás tirou, mas por 3 vezes o Senhor fez o que tirou, devolveu. O que você quer falar, evangelista? Tudo que Satanás tirou da tua vida, ele vai ter que devolver, porque o Senhor é justo. Quem acredita, levanta a mão e já começa a dar glória para Jesus. O tema da minha mensagem nesta noite são 3 requisitos necessários para que Deus edifique a obra. 3 requisitos necessários para que Deus edifique a obra na vida de alguém. O primeiro requisito se chama consagração. O segundo requisito se chama praticar a justiça. O terceiro requisito, não fazer aliança com os inimigos. Então agora nós começaremos a falar acerca de Neemias, a função, a chamada, a vocação, aquilo que ele sentiu no teu coração e que verdadeiramente foi chamado por Deus para realizar. Então a Bíblia começa nos dizendo acerca de Neemias, no capítulo 1, que ele estava então em Suzã. E a Bíblia vai dizer que certa vez um irmão dele e outros rapazes vieram de Jerusalém até o local que ele estava. E ele pergunta ao seu irmão Hanani: Hanani, como estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Como está a terra? Como está o povo? A Bíblia diz que ele recebe uma notícia que ele fica muito triste. E a notícia era essa: o povo está em grande miséria, os muros estão quebrados, as portas queimadas a fogo. Quando Neemias recebe essa notícia, a Bíblia vai dizer que Neemias se assenta. Ele disse: assentei, lamentei, chorei, estive jejuando e orando. O primeiro requisito na vida de um homem e de uma mulher de Deus, para que Deus edifique a obra na sua vida, é um negócio chamado consagração. Consagração também pode ser feito através da palavra, mas a consagração, verdadeiramente, para você renunciar ao seu eu, matar a sua carne e ter intimidade com Deus, se chama jejum, oração, aleluia, e lágrima. E aí, evangelista, eu digo para você que antes de Neemias começar aquilo que Deus chamou para fazer, ele se consagrou por 4 meses. 4 meses? 4 meses. Quando Hanani chega para ele, era o mês de Quisleu. E quando a Bíblia diz no capítulo 2 que ele chega para o rei,
com semblante caído, que o rei pergunta: por que você está triste? Com semblante caído desse jeito. Era o mês de Nissan. Passaram-se 4 meses de jejum, oração e lágrima. Por quê? Não tem ninguém que jejua, que mata a carne e vive de sorrisinho por aí. Quem vive e quem pratica o jejum sabe do que eu estou falando. Não tem como sentir fome e ficar sorrindo como está tudo bem. O semblante cai. Quem está sofrendo, quem vive no jejum, oração e lágrimas, é natural o semblante dele cair. Mas ele, evangelista, eu quero dizer para você que esse período é necessário para que Deus edifique a obra na vida de alguém. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que lágrima, jejum e oração acompanhou vários homens e mulheres de Deus. A Bíblia Sagrada vai me ensinar que Abraão era conhecido como amigo de Deus, porque Abraão gostava de orar. O que é oração? Oração é diálogo. Quanto mais você fala com Deus, mais íntimo de Deus você está. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que Daniel era um homem que gostava de orar. Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Mas a Bíblia vai me dizer que Daniel foi tido como o homem mais sábio da época em que ele viveu. E outra coisa, quando lançaram Daniel na cova dos leões, leão virou gatinho. Por quê? Porque Daniel era um homem que andava em oração. A Bíblia vai me dizer que quando os apóstolos eram presos, a igreja perseverava em oração. E o que acontecia, evangelista? Anjos entravam dentro da cadeia, quebravam o cadeado e tiravam o apóstolo preso de lá. Por quê? Porque quando se tem oração, se tem igreja vitoriosa para a glória do Senhor. Quando eu continuo caminhando pela Bíblia Sagrada, eu percebo que o jejum acompanhou a vida de Moisés. Moisés subiu para o monte, foi 7 dias, depois mais 40 dias na presença do Senhor. Foi o homem que jejuou. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que até Jesus Cristo, antes de iniciar o seu ministério, também jejuou. E o interessante é que no capítulo 4 de Mateus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia vai dizer que no 40º dia, 40 dias de jejum, então ele vai sentir fome. Quando eu olho para o apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, quando Jesus bate de frente com Paulo, e Paulo cai de cabeça no chão, a Bíblia diz que ele é levado cego para Damasco. E a Bíblia me ensina, e Paulo esteve 3 dias sem comer e sem beber nada. Mas quando o profeta ora por Paulo, as escamas caem nos olhos de Paulo. A Bíblia diz que Paulo então comeu e ficou confortado. O que você quer falar, evangelista? O período de jejum é necessário para que Deus mortifique a sua carne, mortifique o seu eu, a sua soberba, tudo aquilo de ruim que você herdou de Adão. Mas e aí? Vai chegando perto do jejum, irmão. Aí você entra naquela feijoada, entra naquele mocotó, que você vai ficar confortado. Mas e aí? E aí a autoridade do Senhor vai estar sobre a tua vida. Quando eu olho para lágrimas na Bíblia Sagrada, eu percebo que uma mulher entrou num templo chamada Ana. A Bíblia diz que Ana chorava, mas a Bíblia diz que certo dia ela saiu do templo e o sacerdote disse: lhe seja concebida a tua petição. Quem ora, percebo eu que tem vitória. Quem chora, percebo eu que tem vitória. Quem jejua, percebo eu também que tem vitória. Quando eu olho a história de um rei na Bíblia Sagrada chamado Ezequias, a Bíblia vai dizer que Ezequias estava sentenciado por Deus, pelo próprio profeta, que foi dizer: tu morrerás dessa doença. A Bíblia diz que o profeta vira as costas e ele, de cara para a parede, começa a chorar e começa a pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor pega o profeta no meio do pátio e fala: volta e dá para ele mais 15 anos, porque eu contemplei a oração dele. O que é, evangelista? Quando tu tem uma vida de oração, quando tu tem uma vida quebrantada
prepara o povo. E Josué então apregou o jejum. Vamos nos santificar. Por que, Josué? Porque amanhã nós vamos atravessar o Jordão. A Bíblia diz que quando o sacerdote e a arca da aliança esbarra no Jordão, a parede se forma e todo o povo passa a seco pelo Jordão. Por quê? Porque antes teve santificação, e quando tem santificação, o Senhor entra na causa e faz milagre acontecer. Quando eu olho para o rei chamado Josafá, 3 nações vieram contra Josafá: os da montanhas de Seir, Moabe, os filhos de Amon, os da montanha de Seir vieram contra Josafá. A Bíblia vai dizer que Josafá começa a chorar e apregou um jejum. Meu Deus! Todo mundo de jejum amanhã de frente ao templo. Conderoso, tu que condoroso. E aí, evangelista, e aí que todos, homem, mulher e criança, de jejum, e eles orando, e falando: Deus, olha as nações que vêm contra nós. Orando, e orando. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Jaziel. E Jaziel levanta e diz: Josafá, nesta peleja não terá que pelejar. Está em pé e veio o livramento do Senhor. O que é, evangelista? O que é, meu filho? Satanás não tem medo de gravatinha bonita. Satanás não tem medo de salto alto. Satanás não tem medo de posição social. Satanás não tem medo de conta bancária. Satanás não tem medo, não quer saber se tu é filho do prefeito. Mas se tem um negócio que Satanás tem medo, é daquelas irmãzinhas e é dos irmãozinhos do poder que anda com o pé para trás. Satanás tem medo de quem anda com o pé para trás. Quem anda com o pé para trás, meu filho, treme a porta do inferno. E não existe demônio que fica de pé. Quem tem consagração na vida, não, meu Deus do céu, quer ser vitorioso, vem para a consagração. Quer dar um golpe no Satanás? Venha para a consagração. Quer andar em espírito? Venha para a consagração. Quer vencer o pecado? Venha para a consagração. Mas evangelista, os crentes hoje gostam muito de oba-oba, gostam muito de pula-pula lá fora, de procurar profetada. Mas quando fala que é para comer da palavra, ele não gosta. Quando fala que é para tirar um momentozinho de jejumzinho, ele não gosta. Quando fala que é para vir para a oração, para a consagração, mandar o rostinho no pó, ele faz carinha feia e fala que não vai dar não. Aí vive uma vida de derrota por aí, e aí vive se perguntando: por que, Senhor? Por quê? É porque tu só anda na carne, e quem anda na carne nunca vai se apoderar do Espírito e saber o que o Espírito tem para a sua igreja. Ele é o filho: andai em Espírito, e não cumprirei a vontade da carne. Quer ser vitorioso? Venha para a consagração. Quer ver porta se abrir na tua frente? Vem para a consagração, meu filho. Quer ver Deus libertar filho, libertar marido? Vem para a consagração. Do mesmo jeito que Deus pega pau em cima do cavalo, Deus vai no baile funk buscar teu filho, Deus vai no botequim buscar teu marido. Porque quem anda em consagração tem milagre de Deus na vida. Levanta a mão para glorificar. Que eu te sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Cote consulta, tu que monte com pastor, tiquidoroso que monte colosso, tocando com papo com turuço com plupa, chuque plupa tu que na com plupa su tem que porro, te me canto toca plupa com tem que plupa suja, tu que me toca pra boca tu na canto tem que plupa, tu que plupas tu que não se compra tu que derrapar. E papai manda te dizer assim: olha, sabe por que tu estás em pé até hoje? É porque tu gosta de consagração, meu filho. Ah, meu filho, sabe por que hoje eu tenho que abandonar um monte de doutor por aí e tenho que procurar os pequenininhos? Sabe por quê? É porque tem muita
gente conhecida e cheia de conhecimento humano, que não quer mais buscar o conhecimento do Espírito. Sabe por que eu tenho te segurado e tenho firmado o teu ministério nessa terra? É porque tu és chamado por mim e tu gosta da consagração. Olha, assim te diz o papai, muitos levantes estão surgindo nesta caminhada. Eu não te conheço, mas só tu e Deus sabe o que tu já passou para chegar até aqui. Mas teu negócio, tu nunca poderá dizer que o Espírito dele te deixou sozinho, porque cada passo que tu deu, ele estava contigo. Cada choro que saiu do teu rosto, ele estava contigo. Ninguém, meu Deus do céu, quem semeia com lágrima, ceifará com alegria. E assim te diz o Eterno: prepara-te, porque eu alargarei a sua tenda, meu filho. Ei, eu alargarei a sua tenda. Enquanto tiver igreja fria nessa terra, tem filhos meus que eu conservo dentro do fogo e não combato o meu assunto. Sabe por que Satanás não pode te vencer? É porque Satanás tem medo de fogo, e fogo na tua vida é o que não falta, diz o Papai do céu. E o Papai do céu está mandando te dizer assim, ó: descansa, deleita e come do teu maná, porque sou eu que caminho contigo na terra, sou eu que te trouxe para cá, sou eu que vou te levar para lá. Eu estou vendo cadeia quebrando, eu estou vendo cadeado sendo quebrado, e o Papai do céu está mandando te dizer: anjos daqui do céu eu já enviei para a terra e já dei ordem ao teu ministério. Olha, eu vou fazer milagre. Ei, não tem aquelas orações lá do passado, não tem aqueles mistérios lá do passado que tu ainda me pergunta e diz: Senhor, porque até hoje não se resolveu. Ele está mandando te dizer: eu ouvi tua oração. Ei, meu filho, de acordo com o que semeia, o que se colhe. E ele está mandando te dizer: tu vai colher um por um. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está falando: tu vai colher, porque foi tu que plantou e é tu que vai colher. Eu não vou deixar nenhuma árvore de rapina comer da semente que tu semeou, porque quem paga o preço é quem recebe a vitória. E o meu Deus vai te dizer: prepare o coração para viver coisas que tu nunca viveu, porque para acontecer, e o Senhor Deus dos céus vai fazer assim, porque é da vontade dele. Assim te diz o Senhor. No complasto, eu vou dar lugar aqui, irmão. Me tocou o plasturi que barrar. Eu vou dar lugar aqui, porque o Papai do céu está aqui. E se o Papai do céu está aqui, irmão, eu não vou reter nada. Eu vou entregar tudo que o Papai mandar, porque a obra é dele, a igreja é dele, as ovelhas é dele. E eu vou dar lugar para Jesus aqui hoje. Faz assim, Marcelo, com a mão, meu filho. Isso, meu filho não, meu pai. Faz assim com a mão. Papai do céu manda te dizer assim, ó: glória a Deus, Pai. Vou te honrar. Aleluia. Glória a Deus. Vou te honrar. Glória a Deus. Louvado seja O pastor sul te complacou que batou. E ele me disse quando tu estava na bicicleta lá pedalando. E eu falei: Jesus. E ele falou: eu vou honrar ele, meu filho. Levantou gosto chute que Aleluia, Deus. dom que nosso louco grosso. Teu coração é muito grande. Fala porque te conheço. E Deus manda te dizer que tudo que tu semeou até hoje, tu vai colher. Aleluia. Olha, Ele sabe, meu filho, o que tu faz para manter esse mistério de pé. Do no custo do ponto sul
Ele sabe o que tu faz para manter esse mistério aqui de pé. Pequeno não sou eu. Jesus vai te honrar e vai fazer você entender que vale a pena guardar o coração e não se corromper. Aleluia, Deus. Vai fazer você entender que vale a pena o justo preservar a sua natureza de justo. Aleluia. E não se corromper. Glória a Deus. Posto como sub com porocotoso. Tu és muito mistério na mão de Deus. Aleluia. Às vezes tu se pergunta por que tanta coisa, tanta loucura na sua vida. Dosso compre que doutoso. Tu fala, Deus, quando eu penso que vai subir, o negócio cai. Dosso compre que puxo. Deus fala assim, tu és como o vento, assopra onde quer. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. E ele diz assim, tu és vento na minha mão, meu filho. Aleluia, Jesus. Plegue no suco. Tem muito missionário que pensa que fazer missão é ir para a África. Mas tem missionário que é usado aqui perto de casa e não percebe o quanto é usado. Aleluia. A tua alegria contagia. O que Deus te deu contagia. Sabe por que Satanás tem tanta raiva de ti, Vasco? É porque o que Deus te deu contagia. E sabe por que tua vida é essa loucura? Porque tu é um perseguidor de alma. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus sacode contigo por causa de uma alma, varão. Desço com dor, caraço. Quando tu chega em uma empresa, pula para outra e vai para outra, meu filho. Tudo espiritual, nada material, tudo do céu. Aleluia, Jesus. Satanás tenta oprimir pessoas, Santo, santo. derrubar pessoas. Aí quando ele vê você chegando perto, ele fica pirado, varão. Sabe por quê? Quando a gente pensa que o vaso é aquele que só nasce e só não se mistura, pai. Não é não, meu filho. O vaso é aquele que conquista. É aquele que conquista a confiança das pessoas. Aleluia. É aquele que passa o evangelho na simplicidade. É aquele que contagia. E tu és um contagiador, assim te diz o Senhor. Aleluia. É desse jeito que ele te usa. É desse jeito que ele vai te usar. Mas ele te diz: tudo que eu faço contigo e tu sofre retaliação hoje, tu vai colher amanhã. Olha, é um mistério muito profundo, mas eu vejo gerência. Gerência, gerência. E Deus fala assim: te colocarei como gerente. Aleluia.